A pedra. O que se conhece hoje por Pedra do Reino chamava-se antigamente Pedra Bonita. Aliás, não se trata de uma, e sim de várias pedras, onde se sobressaem duas delas, parecendo duas torres que se elevam aos céus. Cada uma tem cerca de 33 metros de altura. A mais delgada é alguns palmos maior do que a outra. Situa-se na Serra do Catolé, antiga Serra Formosa, nos limites dos municípios de São José do Belmonte, em Pernambuco, Santa Inês, na Paraíba, e Serra Talhada, em Pernambuco. Dista 26 quilômetros de Belmonte pela estrada da Fazenda Areinhas. As formações rochosas são belíssimas. O cenário se completa pela vegetação verdejante que ali existe, onde predomina absoluta a palmeira característica da região, o catolezeiro. Os sebastianistas. A Pedra Bonita tornou-se famosa depois que, entre os anos de 1836 e 1838, um grupo de fanáticos sebastianistas ali se estabeleceu e fundou uma espécie de reino, onde as leis e costumes eram diferentes do resto do Brasil. O chefe do grupo, que se dizia rei, usava uma coroa de cipós. Sebastianista é aquele que acredita na ressurreição do rei português, Dom Sebastião, morto em 1578, durante uma batalha em Alcácer Quibir, no Marrocos, África, quando lutava contra os mouros. Depois da morte do monarca, criou-se a expectativa em torno do seu provável retorno ao mundo dos mortais. A crença na volta desse rei chama-se sebastianismo. A seita sebastianista teve muitos seguidores em Portugal e no Brasil, principalmente no Nordeste. Eles acreditavam que o rei ressuscitaria à frente de poderoso exército para beneficiar aqueles que o esperavam. Os Reis da Pedra Bonita. O movimento sebastianista da Pedra Bonita teve 3 reis. O primeiro, João Antônio dos Santos, foi seu fundador. O segundo, e mais perverso dos 3, foi João Ferreira. O terceiro rei, Pedro Antônio, era irmão do primeiro. Os cabeças do movimento diziam que, após o desencantamento de Dom Sebastião, que ocorreria naquele local, os mortos voltariam imortais, ricos e poderosos. Todos teriam grandes recompensas. Os pobres ficariam ricos, os feios bonitos, os velhos se tornariam moços, e os negros se transformariam em brancos. O massacre. João Ferreira dizia que o reino de Dom Sebastião só desencantaria, no entanto, se fosse derramado sangue humano e de animais sobre as pedras. Assim, usando de grande poder de convencimento e com a ajuda de uma bebida alucinógena chamada vinho encantado, comandou o sacrifício, a golpes de facão, entre 14 e 16 de maio de 1838. De 53 pessoas, 30 eram crianças, 12 homens e 11 mulheres, derramando o sangue das vítimas sobre as pedras. No dia 17, ele também foi morto por seus companheiros de seita.
sendo então coroado o terceiro rei, Pedro Antônio. O arraial sebastianista da Pedra Bonita foi destruído em 18 de maio de 1838 por um grupo comandado pelo Major Manuel Pereira da Silva, comissário de Vila Bela, hoje Serra Talhada. No principal confronto desse dia, morreram 5 homens do Major e 17 fanáticos sebastianistas. No outro confronto, horas depois, morreram mais 8 sebastianistas. Após esses acontecimentos, o local passou a chamar-se Pedra do Reino. A pedra na literatura. A bem documentada história dessa tragédia chegou até nós através de relatórios oficiais da Igreja Católica e do Estado, bem como de estudiosos que se interessaram pelo assunto. O mais importante deles é a memória sobre a Pedra Bonita, o Reino Encantado, da comarca de Vila Bela, província de Pernambuco. Autoria de Antônio Ático de Souza Leite, publicado pela primeira vez em 1875. O tema serviu de inspiração para vários romances. O Reino Encantado de Araripe Júnior, publicado em 1878, no Rio de Janeiro. Pedra Bonita e Cangaceiros, ambos de José Lins do Rego, publicado nas primeiras décadas do século passado. E, finalmente, o romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta, de Ariano Suassuna, da década de 1970, um clássico da literatura brasileira. A festa. Esse episódio sangrento agora é relembrado com festa, que ocorre sempre na última semana do mês de maio, a cada ano, e vai de domingo a domingo. No penúltimo domingo, é celebrada uma missa no sítio histórico em homenagem às vítimas do massacre, ocorrido no longínquo ano de 1838. Damos a mente e o coração para acolher o grande dom do Espírito e pedir que ele acenda em cada um de nós o amor e a alegria de sermos filhos e filhas amados de Deus. Esta celebração possui 3 intenções. A primeira delas é pelas pessoas que foram mortas aqui no sítio histórico da Pedra do Reino, vítimas do movimento sebastianista da Pedra do Reino. Pelos 40 anos do movimento armorial, o movimento armorial foi idealizado por Ariano Suassuna e tem o objetivo de realizar arte valorizando as raízes populares da cultura brasileira através das artes plásticas, músicas, literatura, dança e artes cênicas. E de modo especial, queremos fazer uma ação de graças pelos 15 anos da Associação Cultural Pedra do Reino. Perdão,
Se ouvistes aqui passar esse cavaleiro amigo. No evento desse porte, sempre tem alguma coisa ou outra que falha. Mais uma vez, obrigado a todos e que nos divirtamos e com fé em Deus, que tudo transcorra bem, na paz. Muito obrigado. Apresentações populares. Durante a semana, várias atrações são apresentadas aos belmontenses e visitantes, tais como manifestações folclóricas, Festival de Poetas, duas velhinhas viúvas numa praça da cidade falavam de solidão, falta de amor e saudade. Uma perguntou: macho, tu já comeste beiju depois que ele fica ruim? Pois é igualzinho a mim, não sei mais o que fazer. Também já tens um ditado: viúva e beiju mofado, não tem quem queira comer. Ele disse: poesia é bom demais, poesia é o meu conceito. Pra mim o mal só tem jeito quando o real se desfaz. E num lapidar se faz um majestoso repente que encanta qualquer vivente dotado de sentimento. É na poesia o momento que a dor não se faz presente. É como se a poesia... cantadores e repentistas, Uma casa de reboco com a parede rachada, num cambito de pereiro, uma cela pendurada e a farra da tapioca na casa de farinha. artes cênicas, Só de ida, porque qualquer vida é melhor que essa. Mas eu não quero vida melhor que essa. O pai de André vai vir me buscar aqui. Eita, mas é tão bom poder estar. Eu fico, Gabi, eu fico. Tá bom, moleque, tu fica. Cabaré de mãe se acabam mesmo. Como assim tá errado? No teatro não existe teatro errado. Nunca falou isso. Mas tem que estar bonito, tem que celebrar o tempo passado, tem que dar escravidão, tem que ter um palco. Então tá feio, é? cortejos, festejos de rua, dentre outros.
Cavalhada. A cavalhada é um divertimento antigo que tem raízes na Idade Média. Nesse folguedo, dois grupos de cavaleiros, geralmente chamados cristãos e mouros, competem entre si em várias modalidades de jogos. Um deles é a corrida das argolinhas, ou jogo das argolinhas, em que o cavaleiro deverá atirar com a ponta de uma lança, sem deixar cair, uma argola de metal pendurada numa corda, presa a um gancho. Existindo na Península Ibérica, Espanha e Portugal, desde a Idade Média, a cavalhada foi trazida para o Brasil pelos colonizadores portugueses ainda no primeiro século da colonização. Há registros de encenação de cavalhadas em todas as regiões do país, embora com menos frequência na região norte. Alguns estados se sobressaíram: Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Alagoas e Pernambuco. As cavalhadas são de dois tipos principais: as cavalhadas dramáticas, também chamadas sulistas, que predominam no sul, sudeste e centro-oeste, e as cavalhadas de Alagoas, também conhecida como cavalhadas esportivas ou cavalhadas nordestinas. Também existem, embora mais raras, a cavalhada religiosa ou cavalhada de cortejo e a cavalhada sério-burlesca. As cavalhadas dramáticas se caracterizam por apresentarem a simulação de lutas entre cristãos e mouros. A mais famosa delas é a cavalhada de Pirenópolis, Goiás, que acontece durante a festa do Divino Espírito Santo. As cavalhadas de Alagoas não têm a parte dramática da luta entre cristãos e mouros, havendo mais ênfase na parte esportiva, principalmente não faltando a corrida das argolinhas. A cavalhada é uma espécie de teatro ao ar livre. É teatro folclórico. Ao mesmo tempo que diverte a assistência, é um disputado jogo entre os cavaleiros, tanto individualmente quanto em equipes, que se esforçam para ganhar os prêmios. Nesse folguedo, várias coisas chamam a atenção: a beleza dos trajes dos participantes, a ornamentação do local da festa, o enredo apresentado, a maestria dos cavaleiros e os enfeites das montarias. O número de cavaleiros varia de acordo com o tipo de cavalhada, sendo geralmente 12. A cavalhada de Belmonte é do tipo cavalhada de Alagoas ou cavalhada esportiva. É um espetáculo de muita beleza plástica, que compõe de visita à igreja, corridas, escaramuças e retiradas. Essa manifestação popular acontece anualmente no último sábado do mês de maio. Em São José do Belmonte, a cavalhada já era conhecida desde os primeiros anos do século XX, 1916, conforme registra o historiador Valdir Nogueira. A sua recriação em 1996 foi realizada pela Associação Cultural Pedra do Reino e incentivada pelo escritor Ariano Suassuna. Foi neste evento, em Belmonte, que o mestre Ariano recebeu o título simbólico de Imperador da Pedra do Reino. O mais curioso ainda é que a ideia de registrar a cavalhada não surgiu de intelectuais da cidade, mas sim de um homem simples do campo, o antológico vaqueiro Zeca Miron, que se tornou o mestre do festejo, passando seus conhecimentos populares a futuras gerações. Talvez seja ele um daqueles, citado por Euclides da Cunha como, antes de tudo, um forte. Por se tratar de uma manifestação folclórica em decadência, hoje em dia representa um esforço imensurável na luta por sua preservação.
Daí a importância da Cavalhada de Belmonte, que a cada ano se fortalece na medida em que, fazendo parte da festa da Pedra do Reino, vê seu prestígio aumentando junto à população local e aos turistas, tornando-se cada vez mais conhecida. Cavalgada. Na acepção moderna do termo, cavalgada significa um grupo de pessoas reunidas para um passeio a cavalo. Mas no passado, também significava uma expedição guerreira sobre território inimigo. Era comum na época das cruzadas e nas lutas dos cristãos contra os mouros na Península Ibérica durante a Guerra da Reconquista. Outro sentido bastante empregado é o que indica um ajuntamento de pessoas e animais viajando em caravana de um ponto a outro, como acontecia na época em que o único meio de transporte terrestre disponível na região era a montaria. Cavalgada à Pedra do Reino. A Cavalgada à Pedra do Reino foi criada por jovens belmontenses em 1993, inspirada em passagens do livro Pedra do Reino, do escritor Ariano Suassuna. Por outro lado, tem forte significado histórico por relembrar a jornada empreendida pelo Major Manuel Pereira da Silva, que à frente de um grupo de valorosos companheiros foi de sua fazenda Belém até a Serra Formosa, combater os fanáticos sebastianistas, reunidos nos arredores da então Pedra Bonita, atual Pedra do Reino. A Cavalgada à Pedra do Reino tem 3 momentos especiais: a celebração da missa, antes do início da jornada, a parada nas areinhas para o café dos cavaleiros e descanso dos animais, e a chegada triunfal ao sítio histórico. Os preparativos começam de madrugada. Por volta das 5 horas da manhã, os cavaleiros e os fiéis se reúnem em frente à Igreja Matriz de São José para assistirem à missa campal. Dei-me licença, Senhor. Terminado o ato religioso,
A cavalgada dá um giro por algumas ruas da cidade e depois parte em direção à Pedra do Reino. Após a chegada dos cavaleiros ao sítio histórico da Pedra do Reino, os participantes se divertem, bebendo, dançando, comendo, com muita algazarra, ao som do autêntico forró pé de serra. Entusiasmados pelos momentos de diversão, confraternização e o espírito de aventura e muita adrenalina, almejam, no próximo ano, uma nova cavalgada.